Fala pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a correção da PO do terceiro bimestre de Física da terceira série do ensino médio do Colégio Darwin. Só o primeiro exercício. A caixa A, de massa de 40 quilos, está apoiada sobre uma mesa plana, horizontal, e sobre ela está apoiada outra caixa B, de massa 20 quilos, de modo que as superfícies em contato dessas caixas sejam paralelas. Uma pessoa empurra a caixa B, exercendo sobre ela uma força horizontal constante, conforme a figura. Então, uma caixa A, que tem 40 quilos, e uma caixa B, de 20 quilos. Sabendo-se que as superfícies das caixas existem, entre as caixas existe um coeficiente de atrito de 0,5 e que o atrito da superfície da caixa mesa pode ser desprezado com gravidade igual a 10, faça o que se pede a seguir. Letra A. A partir da força de atrito que arrasta o bloco, a caixa, né, o bloco A, determine a aceleração do conjunto, que o conjunto pode sofrer, de modo que a caixa B não se mova sobre a caixa A. Então ele está considerando que o atrito tem que ser estático entre a caixa A e B e tem que deslizar sobre a mesa. O exercício foi assim, né? Ele tem um caixote B, que é empurrada pela mão da pessoa com uma força F, mas essa caixa B ela quer escorregar sobre a caixa A, então surge uma força de atrito. Essa força de atrito, por sua vez, é a força que acelera a caixa A pela ação e reação, pela terceira lei de Newton. Essa é que vai produzir a aceleração no sistema através da massa de A. A questão é que essa força de atrito entre A e B se calcula com o peso de B, porque é a força normal entre essas duas superfícies. Força normal de B. O peso de B são 200 newtons. A força de B vai ser igual ao peso de B. E a força de atrito é μ vezes a força normal de B, que vai dar 0,5 vezes 200, vão ser 100 newtons. E são esses 100 newtons que arrastam o bloco A. E aí a gente faz a segunda lei de Newton e descobre a aceleração. Então, aqui, aqui as instruções da prova falam, a gente tem que construir a resposta no espaço, né? Então você tem aqui o bloquinho B, empurrado com a força F, segurado com a força de atrito, que tem que considerar que é o peso de B, que são 200 newtons, e aqui você tem a força normal, que é igual ao peso, e o atrito, que é μ vezes a força normal, é igual a 0,5 vezes 200. Então, a força de atrito é de 100 newtons. Então, a força normal é igual ao peso. Aí você passa para o bloquinho A. O bloquinho A só tem o atrito puxando ele, segurando o bloco B, e aí você vai ter a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A FAT é igual a massa do bloco A vezes a aceleração, 100 é igual a 40, a aceleração dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aí, de acordo com a aceleração do item anterior, calcule a maior intensidade da força que pode ser aplicada sobre a caixa B para que ela não se mova em relação à caixa A. Então, aí a gente passa a equacionar a caixinha B. Então, em B, a gente tem lá que força resultante é igual a massa da aceleração, KF menos FAT é igual a M vezes A. F menos 100, aqui tem que ser a massa de B, né? Massa de B é 20 vezes 2,5.
Então, a força F dá 150 newtons. Essa força é máxima porque se for maior que isso, o atrito não vai arrastar a caixinha A. Então, a gente limitou o exercício pela força de atrito. Esse é o exercício de dinâmica. Exercício 2. Dados a associação mista de resistores, responda o que se pede. Determine a resistência equivalente. E na letra B, considere uma DDP de 100 volts aplicada entre os terminais. Na letra B, ele vai mandar ligar aqui uma DDP 100 volts. Os terminais, determine a corrente elétrica que atravessa um resistor de 10 ohms. A gente tem que descobrir uma corrente elétrica que passa aqui. Vou chamar aqui a corrente elétrica 1. Aqui eu vou chamar de corrente elétrica 2. E aqui eu vou chamar de corrente elétrica I, né? Que uma parte vai para o I2 e outra parte vai para o I1. Então, o que que a gente faz? Primeiro, a gente resolve uma parte do paralelo. Esse paralelo aqui que a gente tem entre esse 15 e esse 10. Então, a resistência em paralelo vai ser produto e soma. Vai ser 15 vezes 10 dividido por 15 mais 10. Aqui você tem 150 dividido por 25. 150 por 25 é 6. 6 amperes. Então, se você pensar no circuito agora, nesse ponto, a gente tem ele assim, né? Tem o ponto A, sai uma resistência de 2. Aqui tem uma resistência. Aqui não é amperes, né, gente? Aqui é ohms. Uma resistência de 6 e termina aqui com uma resistência de 2. Então, 2, 2 e 6. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E aqui está vindo a corrente elétrica I. Não é nem a 1 nem a 2, é a I. E aí você tem a série. Por que que eu tenho que resolver isso? Para fazer o URI. Aí eu faço o URI e descubro o I. Depois que eu descobri o I, eu descubro a DDP aqui, ó. Essa DDP, que é a DDP do paralelo. E com a DDP do paralelo eu descubro a corrente. Então eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou pensando já no item B, mas estou resolvendo o item A. Estou terminando o item A. Só fazer a série aqui, ó. Resistência da série é igual a 2 ohms, que depois junta com 6 ohms, depois que junta com mais 2 ohms. Então a resistência da série é igual a 10 ohms. Essa aqui era a resposta do item A. Agora, terminando o exercício para a gente responder a corrente elétrica que passa no de 10 ohms, que eu expliquei, né? Coloquei lá que vai ser minha corrente elétrica 1, eu primeiro tenho que descobrir a corrente elétrica do circuito. Então eu faço que a corrente elétrica do circuito é a DDP do circuito dividido pela resistência equivalente, que é da série. Então eu tenho 100 volts dividido por 10 ohms. Isso dá 10 amperes. Então esses 10 amperes, eles estão chegando aqui, ó. Só que você consegue agora calcular a DDP do paralelo, multiplicando a resistência do paralelo vezes a corrente elétrica. Então fica 6 da resistência e 10 amperes. Então 60 volts no paralelo. Mas no paralelo, a DDP do paralelo é a mesma, né? Então o resistor em questão aqui, ó, ele está sujeito a DDP do paralelo. Então eu posso dizer que a corrente elétrica 1 é igual a DDP do paralelo dividido pela resistência elétrica, no caso ali, chamada de R1, que é o nosso 10 ohms. Então são 60 volts dividido por 10 ohms, são 6 amperes. 6 amperes. Como é a resistência menor, passa a corrente maior. E se passou 6 amperes pela corrente elétrica 1, consequentemente, essa corrente aqui é o resto, são os 4 amperes. Então aqui você vai ter 6 amperes e o outro 4, que vem desse 10 amperes aqui. Tá bom? Então, análise básica de circuito série paralelo e corrente elétrica. Um exercício aqui de teste. Então, ele fala assim:
Um bloco está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. A partir de certo instante, passa a atuar sobre ele uma força F, de direção constantemente horizontal, cuja intensidade varia com o gráfico. A posição S. Calcule o trabalho de 0 até 8. Calcular o trabalho vai ser a área. Então, trabalho vai ser igual à área. Então, ele tem que pegar a área desse quadradinho. A área desse quadradinho é 2 vezes 20, que dá 40. Tem que pegar a área desse triângulo, é 2 vezes 20, dividido por 2, que dá 20. E tem que pegar a área desse triângulo. Só que esse tem força negativa. Então, em vez de ele pôr energia, ele tira energia. Ele tem uma base 4, uma altura, por exemplo, de menos 10, dividido por 2. Isso aqui dá menos 20. Aí você soma tudo, vai dar 40 joules. 40 joules, letra C. Exercício 4. Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa. Biconvexa. Biconvexa é de borda fina. Então, é uma lente convergente. Observe uma vela. Considere que a vela está posicionada entre a lente e seu ponto focal. Então, expliquei para vocês que aqui tem o centro óptico, aqui tem a ponto focal, a distância focal, uma distância focal a mais, você tem o antiprincipal. Então, os caras colocaram a vela entre o ponto focal e a lente. Tá vendo? Desse jeito, a imagem vai ser uma imagem virtual, uma imagem maior e uma imagem direita. Porque esse aqui é o exemplo da lupa, como a gente viu na aula. Virtual, direita e maior, alternativa E. Tá bom? Então, isso aqui a gente estudou, coloquei o resumo na lousa e tal, e aí tá a ideia. O exercício 5, um garoto de 50 quilos partiu do ponto A, de altura 7 metros, do tobogã, com velocidade de 2 metros por segundo. Então, ele parte com altura e ele parte com velocidade. E aqui está a massa dele. E escorrega sem atrito até o ponto C. Então, não tem atrito entre o ponto A e o ponto C, então não tem atrito em lugar nenhum. Como ele fala que não tem atrito, é conservativo. Esse exercício você vai fazer que o trabalho, a energia mecânica, como é conservada, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, sem atrito até C. Porém, passando pelo ponto B. Então, ele é obrigado, lógico, está no meio da rampa. Considere desprezíveis as forças dissipativas, conservativo, faça o que se pede a seguir, com gravidade 10. A velocidade que ele chega no ponto C. Então, a gente pega a energia mecânica que você tem em A e descobre a energia mecânica que você tem em C. No ponto A, você tem cinética, mv A ao quadrado sobre 2 com o gravitacional, mgh, no caso, e aqui você só vai ter cinética, mvc ao quadrado sobre 2. A massa do garoto, apesar de a gente saber, não é necessária nesse cálculo. Ele começa a escorregar com 2 metros por segundo sobre 2, mais a gravidade 10 com a altura 7, é igual a vc ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 2 com 70, 72, vezes 2, 144. Então dá 72 é igual a VC ao quadrado sobre 2. Então VC é a raiz de 144, que são 12 metros por segundo. E na letra B, ele fala assim: supondo que no ponto B a energia cinética é igual à energia potencial, determine a altura do ponto B. Então, o que que acontece? A energia mecânica em B, ela é energia potencial gravitacional e energia cinética.
Só que ele fala que é para considerar que a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. E ele quer saber qual é a altura. Então eu posso trocar no lugar da cinética, gravitacional. A energia mecânica em B é igual à energia gravitacional mais gravitacional, que são duas gravitacionais. Então a energia mecânica em B dividido por 2 é igual à energia gravitacional. E de onde eu vou pegar essa energia mecânica em B? Você vai lembrar que é conservativo. Você vai poder fazer a energia mecânica de B, pode ser igual a de A, pode ser igual a de C. Você que sabe. Eu vou pegar que a energia mecânica de B é igual à energia mecânica de C porque é mais fácil. Então a energia mecânica de B é igual a m vezes Vc ao quadrado sobre 2. Então vai ficar a energia mecânica de B, que depois eu vou ter que dividir por 2, vão ser 40 vezes o Vc ao quadrado, que são 12 ao quadrado, dividido por 2. Então dá 144 vezes 20. É, não é um número, podia ser mais simplesinho o número, mas não é tão complicado. 144 vezes 20 deu 2.000, a energia mecânica em B deu 2.880 joules. Então você coloca 2.880 dividido por 2 é igual a mGHB. Puxa, eu não precisava ter cortado, colocado a massa, né? Olha como que ia ser mais fácil se eu deixasse a massa aqui, ó. Que vai cortar, olha que mais fácil. Ó, você deixa a massa aqui, né? E aqui você deixou o 2. Aí dá 144 dividido por 2. Então a energia mecânica em B vai ser igual a M vezes 72. Então você coloca M 72 sobre 2, corta a massa, dá 36. 36 é igual a 10 da gravidade vezes HB. HB igual a 3,6 metros. Então a gente tinha que pegar a energia mecânica do sistema, que é conservativo, dividir por 2, porque aí metade fica para cinética, metade fica para gravitacional, porque no ponto B é isso que ele falou que para fazer. Pega a parcela que é da gravitacional e acha a altura. Muito bem. Exercício 6. No centro de uma placa de madeira há um orifício, no qual está encaixada uma lente delgada convergente de distância focal 30 centímetros. Distância focal 30 centímetros. Esta placa é colocada na vertical e um objeto luminoso é colocado frontalmente à lente, a distância de 40 centímetros. Objeto P, 40 centímetros. No lado oposto do espelho, no lado oposto, um espelho plano também vertical e paralelo à placa de madeira é disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa A, sobre a placa. A figura ilustra a montagem. Então, o que que acontece? Aqui você tem a placa, aqui você tem o espelho e aqui você tem a vela. E ele fala que a luz vai bater no espelho e vai voltar na placa. Então, para a luz bater no espelho e voltar na placa, a lente deveria ter projetado a imagem é, na, no dobro da distância entre a lente e o espelho. Então, por exemplo, a lente deve projetar uma imagem da vela aqui, e o espelho vai pegar essa imagem e vai rebater sobre a placa aqui. Porque ele fala que fica refletido sobre a placa. Então, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é o P'. Essa distância aqui é o P. E essa aqui é a imagem da lente invertida, né? Aí ele determina a distância entre a placa de madeira e a imagem conjugada. Ele quer saber o P'. Então,
1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 30 é 1 sobre 40 mais 1 sobre P'. Então fica 1 sobre... o MMC, 30, 40 é 120. 120. Então, 120 por 30 dá 4. Esse vem para cá menos 3, né? Igual a 1 sobre P'. 4 menos 3, 1, inverte. Então, P' dá 120 centímetros. E a letra B, qual a distância a partir da placa de madeira que deve ser posicionado no espelho? Aí o cara quer saber essa distância aqui, ó, do espelho até a placa de madeira. É a metade, né? Porque todo espelho conjuga a meia distância. Então, se você pegar o objeto e a imagem, eles sempre vão estar, o espelho tem que estar na metade. Então, essa distância é igual ao P' dividido por 2, 60 centímetros. E é isso. Essa então foi a PO. Espero que vocês tenham aproveitado. É uma prova que a gente fez um sisteminha lá de lista de exercícios com os exercícios da apostila. Peguei tudo parecido do que eu listei das aulas que eu comentei, tá bom? Fico à disposição, participem do núcleo de estudos, não deixe para estudar em cima da hora e vamos terminando aí nossos trabalhos do ano 2025. Forte abraço, vou ficando por aqui. Tchau e